Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estar dando continuidade aqui sobre a obra do Chico Xavier, na bibliografia. Nós já estamos há 1 ano e meio, mensalmente, falando sobre as principais obras. E hoje eu vou aproveitar esse novo horário e vou fazer uma revisão, fazer uma recapitulação daquilo que nós já falamos, né? Dessa obra fantástica que o Chico Xavier deixou para nós. Como incentivação inicial, eu gostaria de trazer um dado aqui que saiu recentemente. O IBGE fez uma estatística recente, né? Houve uma pequena redução do número de espíritas no Brasil, né? Mas a gente sabe que muita gente não se declara, né? Um exemplo disso é o governador Mário Covas. Ele dizia que ele era um simpatizante da doutrina espírita. Mas se nós perguntarmos quem acredita em vida após a morte, reencarnação, existe um número muito maior. Mas o que eu queria trazer é que numa notícia, fui até no jornal, vou citar aqui, Nexo Jornal, eles trouxeram uma notícia de que no mundo existem 740 instituições espíritas, e eu não sei o que eles quiseram dizer, foi a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, né? Onde eles tiraram esse 740 instituições. Eu não sei exatamente o que significa instituição. Mas em comparação com o Brasil, isso no mundo inteiro, todo mundo. No Brasil, nós temos catalogados 12 mil centros espíritas. O Brasil é o país com o maior número de espíritas no mundo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que desse motivo? Por que disso? Né? Até me lembrei eu tinha um conhecido há 25 anos atrás, ele foi para a Europa, foi para a Inglaterra, e quando ele voltou ele disse, olha, é impressionante, existem mais centros espíritas na Inglaterra do que na França, que é o berço do espiritismo, com Kardec. Por que disso? Por que tantos centros espíritas no Brasil e não tantos no mundo? Alguém teria uma ideia? Eu, de certa forma, já falei, né, subjetivamente aqui. Um ponto de vista meu, eu acredito que isso deve-se muito ao Chico Xavier, né, o exemplo dele e a obra dele, né. Vamos recapitular um pouco. A primeira palestra que eu fiz aqui, eu coloquei que o próprio Chico Xavier dividiu a obra dele em 4 fases. A primeira, ele diz que a primeira fase foi apenas um único livro e o primeiro, Parnaso de Além-Túmulo. Uma segunda fase, eu vou aqui simplificar, né? Quem traz isso é o Carlos Bacelli, no livro, dizendo que foi o próprio Chico que disse isso para ele, mas eu vou simplificar, seria a fase evangélica, doutrinária, do Emmanuel. Seria uma segunda fase. E, é claro, não só Emmanuel e outros espíritos. Existe uma terceira fase, que nós podemos chamar de fase científica, na qual o principal nome é o André Luiz, e claro, outros também, mas principalmente o André Luiz, em especial com a série A Vida no Mundo Espiritual, começando com o livro Nosso Lar. E por fim, uma quarta fase, que é uma fase que surgiu a partir de 1971, mais intensamente, com as mensagens daqueles parentes que buscavam consolo dos familiares que haviam desencarnado, muitos jovens, inclusive, né? Então, nessa fase, ela surgiu um pouco. Em 1971, se intensificou com a aparição do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, na Rede Tupi. E essa fase nós podemos dizer que foram mais de 10 mil mensagens, que estão catalogados em mais de 200 livros, os últimos, assim, foram catalogados isso em forma de livros. Daí a grande quantidade, né, dos livros, mais de 400, alguns chegam a 450 e um pouco mais já. Bom, qual seria a fase mais importante, né?
É claro que todas elas são importantes. Mas eu gostaria de citar aqui algo que eu acho muito importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar essa segunda fase. Eu falei aqui Emmanuel, né? Mas eu preciso fazer uma correção. Emmanuel e Humberto de Campos. Porque o Humberto de Campos esteve muito presente nas primeiras, inclusive no livro Boa Nova, que foi um dos primeiros, né? Está entre os 7 livros, se não me falha a memória, é o 5º. Um exemplo só do livro Boa Nova. No livro Boa Nova, o Chico traz conversas entre os discípulos, entre si e entre os discípulos com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Existe um que me fala muito, que eu trabalho com um pouco com dipsômanos, né? Esse é um termo, uma expressão usada pelo André Luiz, né? E também pelo irmão Jacob, no livro Voltei. Dipsônamos são os alcoólatras. E existe uma conversa de Jesus com Pedro a respeito da transformação de água em vinho. Olha que interessante. Mas eu vou citar um caso que acho muito especial. Existe uma passagem sobre Maria de Madalena, Maria de Madala. E o Chico diz que são vários contos, né? Nesse especial, nesse capítulo sobre Maria de Madala, aparecem na cidade de Magdala alguns leprosos, né, rancenianos, que foram em busca de Jesus. Ficaram sabendo que Jesus havia curado os leprosos, mas Jesus já havia desencarnado. Então as pessoas indicaram, olha, vocês não podem entrar na cidade, mas aquela senhora que mora naquela casa talvez possa lhe dar alguma orientação. Ela recebe eles, quer dizer, atende eles, né? Fala assim, e passa para eles a informação que Jesus já havia desencarnado, havia sido crucificado. Mas ela fala, vocês não podem ficar aqui, vamos até lá. E ela vai então até um vale, chamado Vale dos Imundos, né? Explicar para eles, falar de Jesus, pelo menos consolar. E ela acaba retornando lá, porque eles não podiam entrar na cidade. E num daqueles momentos, a psicografia do Chico esclarece, né, através do Humberto de Campos, que houve um momento, todos queriam ficar próximos, inclusive pegavam nas vestes dela, né, assim como ocorreu com Jesus. Mas foi no momento em que crianças, né, acho que eram 2 crianças, se não me falha a memória, com a hanseníase, chegam até as vestes dela e ela não aguenta, não resiste, lembrando de Jesus, acolhe essas crianças pelo sofrimento. Né? E a partir daí ela vai, algum tempo depois, desenvolver também a hanseníase. Que passagem linda, né? Eu lembro quando a Selma esteve aqui, eu assisti. A Selma, não sei se ela assiste, mas eu vi que ela se emocionou contando mais um pouco dessa história. E por que de acreditar em Jesus e em Chico Xavier? Por que o Chico Xavier não foi um grande poeta, né, um grande escritor, para contar um caso? Por que seria verídica essa história? Daí a grande importância do que o Chico chamava de primeira fase, que foi o livro Parnaso de Além Túmulo. Bom, Parnaso de Além Túmulo foi prefaciado pelo então presidente da Federação Espírita, que foi quem editou o livro, né? E conta a história, não conta história, são 51 poesias, com vários poetas do Brasil. Alfonso Guimarães, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, Olavo Bilac. São 51. E como poderia alguém saindo
da juventude, porque estava com 22 anos, psicografar essas poesias. Eu fiz uma pesquisa na época e teve muita, vamos dizer assim, muita crítica negativa, né? Eu peguei algumas positivas. Eu vou até ler, porque eu acho que em primeiro lugar, os poetas sempre escreveram muito bem, né? Eu não ia conseguir falar para vocês da forma, a beleza que eles redigem, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor que ele não foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Então ele tinha um sentimento muito forte nesse sentido, né? De não ter sido eleito. Mas ele colocou o seguinte: se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Porque ele escreveu sem conhecer, muito pouco. Ele fez apenas o curso primário, Chico Xavier, né? Ele nasceu em 1932, onde não havia nem a educação absoluta, né? Todas as crianças deveriam ser alfabetizadas. Menotti Delpicchia. Eu acredito que Menotti Delpicchia já foi para a Academia, já era da Academia Brasileira de Letras. Ele escreve de uma forma muito bonita, porque ele vai falar, de certa forma, se a gente analisar, o que seria hoje a inteligência artificial. Olha o que ele coloca. Deve haver algo de divindade no fenômeno Francisco Cândido Xavier, o qual sozinho vale por toda uma literatura. Um psicofisiologista via nele um monstruoso computador imantado por múltiplas memórias. O computador, porém, memoriza apenas o já feito. A fria mecânica não possui dom criativo. Isso não lembra um pouco a inteligência artificial? Só que a inteligência artificial pega a fria mecânica. O Chico, ele tinha esse aspecto divino, né? E ele termina: Francisco Cândido Xavier, de mana de Deus, usa a centelha divina imanente em nós. Um rapaz de 22 anos, um caboclo, né? Alguns citam algumas biografias, sem estudo, ter realizado uma obra daquela é algo que chama muita atenção. Eu volto a falar, eu não peguei críticas pesadas, duríssimas, né? Porque naquela época, eu não vou saber exatamente, mas o espiritismo era punido, era crime, né? Então, acho que muita gente já deve ter ouvido falar que as reuniões espíritas eram feitas em segredo, né? Em quartos fechados. E quem melhor vai resumir esse dom mediúnico do Chico Xavier foi Humberto de Campos, que era um grande nome da Academia Brasileira de Letras, porque ele entrou muito cedo, e ele escrevia diariamente no jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, e eu não me recordo se era a Gazeta agora, mas ele tinha uma coluna diária do jornal. O jornal era a grande mídia da época, né? E ele escrevia diariamente. E ele escreveu o seguinte: eu faltaria, no entanto, é claro que ele já tinha reclamado antes, né? Já tinha falado mal, vamos dizer assim, de forma negativa, mas ele coloca: eu faltaria, no entanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta, ou seja, os que já tinham ido. Eram 50 e teve um desconhecido, um anônimo, que era o 51,
que escreveu também, mas dos 50. E aí ele esclarece essas características. Frouxo e ingênuo em Casemiro de Abreu. Largo e sonoro em Castro Alves. Castro Alves a gente sabe que escreveu sobre o Brasil, né? Assim como o nosso hino, por exemplo, é lindíssimo. Sarcástico e variado em Junqueiro. São detalhes que eu mesmo não conheço. Fúnebre e grave em Antero. Esse Antero é um poeta português que se suicidou. Olha que interessante. Não eram só poetas brasileiros, eram da língua portuguesa. E, muito provavelmente, pelo suicídio, deve ter sido, fez parte desse conjunto de poetas que o Chico Xavier veio a psicografar. E, por fim, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. Vocês sabem que hoje mesmo, eu tive um tempinho, estava aguardando, tinha que aguardar um negócio, e eu estava pensando aqui nesse assunto, e eu lembrei, existe um poeta que eu gostava, um escritor, na verdade, não é poeta, que eu gostava muito, que é Machado de Assis. Eu falei, puxa vida, Machado de Assis não está nesse grupo. Eu fui fazer uma busca. O Chico Xavier, ele nasceu em 1910, 2 de abril de 1910, e esse livro foi publicado em 1932, quando ele tinha 22 anos. E o Machado de Assis faleceu em 1908, ou seja, quase 25 anos. Eu falei, puxa, o Machado de Assis não está. Mas talvez seja aí mais um motivo, né? Porque muita gente diz que toda unanimidade é burra, né? Vamos dizer assim, existe um provérbio por aí. E chega a ser até mais uma veridicidade, porque o Machado de Assis poderia já estar em outra... Enfim, eu fui procurar, inclusive, saber. Ele era católico, ele foi sacristão. Nós não sabemos os motivos, né? Mas eu citei alguns, eu vou citar, deixa eu ver se eu tenho... alguns aqui, olha só. Alfonso de Guimarães, Arthur Azevedo, Augusto dos Anjos, Casimiro Cunha, Cruz e Souza, Fagundes Varela, José do Patrocínio, Olavo Bilac e tantos outros. Mais um que não está aqui, José de Alencar, escreveu o Guarani, se não me falha a memória. Vou dar um Google, né, que é o pai dos burros da atualidade, né? Ele faleceu em 1853, ou seja, 75 anos. Poderia até já estar reencarnado, né? Então é claro que não estão todos os escritores, mas principalmente eram os poetas, né? Álvares de Azevedo, que foi um byroniano, não está. Mas Arthur Azevedo eu gravei por causa da praça. Arthur de Azevedo, esse consta desses 51. Álvares de Azevedo foi um baroniano que morreu aos 19 anos, se me falha a memória, mas também no século anterior. Então poderia... Nem todos estão aqui, mas o principal é isso, esse detalhe que o Humberto de Campos, que era o grande nome da Academia Brasileira de Letras, e a Academia Brasileira de Letras, ela representava, antigamente não havia o quê? O Oscar, não havia, em 1930, década de 30, não havia a seleção brasileira, por exemplo, de futebol. Né, que todo mundo diz, quem está na lista da seleção brasileira de futebol é o que é o maior desejo, né, da garotada. Né? Não havia seleção brasileira ainda de futebol. O primeiro campeonato foi de 32, se não me engano, no Uruguai. Não havia quase nada. O que existia de real? Não havia
recentemente a gente viu um brasileiro ganhando o Mundial de Surf, né? Já é o terceiro, quarto, quinto, nos últimos 10 anos. Não havia nada disso. O que existia de grande sucesso, como não havia o Oscar, era a Academia Brasileira de Letras. Então, Humberto de Campos era o grande nome disso, né, da época. Estava nos jornais, era o único meio de comunicação. E, além de esclarecer, trazer essa veracidade da psicografia do Chico, ele próprio, um pouquinho antes de desencarnar, mas logo ele desencarnou 2 anos depois. Mas em 1932, nesse lançamento, ele colocou uma coisa que eu gravei mais ou menos, eu sei mais ou menos de cor. Quero colocar de sobreaviso os poetas vivos do grande perigo que nos trazem os poetas mortos neste mundo, em boa hora por eles abandonados. Olha só, ele até chega a ser ofensivo com os poetas mortos, né? E ele esclarece. Eu vou ler para vocês, eu sei mais ou menos, mas eu vou ler para ser bem, né? Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público, e sobretudo perante os editores, dispensando-lhes o pagamento de direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? Então ele foi para um líder sindical, vamos dizer assim, né, entre aspas, dos poetas vivos, falando do perigo que poderia ser isso. Os poetas mortos começaram a escrever por médiuns. Bom, ele desencarna 2 anos após, em 1934. E em 1935 foi a segunda obra do Chico, mas em 1936, ou seja, outros 2 anos, foi ele próprio que escreveu o prefácio e alguns capítulos do livro Palavras do Infinito. Deu para entender? Ele que era tão crítico, desencarnou 2 anos depois, e mais 2 anos na espiritualidade foi atrás desse fenômeno, né? Que o Menotti Delpi, que é o chamou, né? Não foi, é claro que não foi só o Humberto de Campos, né? No livro Voltei, escrito pelo irmão Jacob, mas nós sabemos que foi o Frederico Figner. Ele foi um vice-presidente da Federação Espírita. Ele esclarece num dos capítulos que o André Luiz, por exemplo, passou 700 dias para ter contato com, se afeiçoar à instrumentalidade do Chico Xavier, da mediunidade. Ele usa esse termo, instrumentalidade. Ele próprio, ele havia combinado com os amigos. Ele falou, olha, quando eu for, porque ele trabalhava com psicografia, né? E ele combinou com os amigos, ele, olha, quando eu for eu vou trazer uma comunicação para vocês. E quem que ele foi procurar na espiritualidade? Chico Xavier. E ele esclarece, ele faleceu em 40 e... se não me falha a memória, 41. Em 42, não, perdão. Foi em 40 e... acho que foi 46, 47. E em 49 ele escreveu o livro Voltei, 2 anos depois. Inclusive o prefácio foi 1 ano antes. O Chico escreveu aos poucos esse livro, né? Dá para entender como é importante essa primeira fase do Chico, que ele chama do Parnaso, o livro Parnaso de Além Túmulo,
Para ele, a primeira fase foi essa. É claro que depois houve uma continuação. Então, palavras do infinito foram espíritos diversos, também poesia. Em 1939, Lírio Imortal, espíritos diversos. Casimiro Cunha escreveu cartas do Evangelho, poesias também. Ele escreveu Cartilha da Natureza em poesias. Coletâneas da Além, em 45 espíritos diversos. Então, Casimiro Cunha escreveu depois História de Maricota, que foi em versos, uma história para crianças, né? Então é claro que a gente não pode dizer que foi só o Parnaíba de Além Túmulo, teve uma continuação depois, reforçando, vamos dizer assim. Mas o mais importante, essa primeira fase é como se fosse um selo de qualidade do Chico. Porque senão ele poderia ser o quê? Alguém que inventou aquela história sobre Maria de Madalena. E o Chico nos traz uma proximidade com o cristianismo. Foi isso que eu confesso que eu busquei. Eu fui 5 vezes até Uberaba, né? E eu confesso que foi isso que eu buscava. Encontrar o cristianismo. No livro Paulo Estevão, certa vez perguntaram para o Chico, qual o livro que você mais gostou? E o Chico respondeu, Boa Nova e Paulo Estevão. Por quê? Boa Nova são vários apóstolos, né? Vários seguidores dele. Inclusive tem um capítulo dedicado à mãe dele, Maria de Madalena. E Paulo Estevão conta a história do Paulo, o apóstolo, que era o Saulo. Por que acreditar no Chico e não acreditar em outros tantos filmes que tem por aí, outros tantos livros, inclusive? Por quê? Esse selo de qualidade do Chico Xavier que foi Parnaíba de Além Túmulo. Paulo Estevão é uma obra lindíssima. Eu falo sempre para os homens, né? As mulheres eu recomendo ler Renúncia. Porque eu escutei uma vez uma frase, quer chorar? Vai ler Renúncia. Né? Mas quer conhecer o cristianismo? Vai ler Paulo Estevão. É uma coisa fantástica. Paulo de Tarso, existe a história de Estevão, por exemplo, não consta na Bíblia que Estevão foi o primeiro mártir apedrejado, só, não se sabe nada. E lá consta toda a história dele, do pai dele, da irmã dele. O pai, num ato de desatino, botou fogo numa propriedade dos romanos, ali ele queria só destruir o terreno dele que tinha sido desapropriado, mas acabou pegando numa propriedade, o pai acabou sendo morto e os dois filhos foram escravizados. A irmã Abigail acaba se tornando, por uma ironia do destino, o grande amor do Saulo de Tarso. Então, o fervoroso seguidor, defensor da lei mosaica, né, de Moisés. E como conhecer detalhes a respeito disso? Ele, é claro que ele não aceita, ele vai apresentar ela para a sociedade por uma ironia do destino. Novamente é o dia que o Estevão vai ser apedrejado. E ela fala, não é possível, ela vai até ele chorando. Ele acha aquilo um absurdo, né? Mas como é que pode uma coisa dessa? Ele não entende. E é claro que ele fica um bom tempo sem ver ela, né? Diz que está tudo acabado, que ela era seguidora do caminho até então, era como se chamava o cristianismo. E só mais tarde ele vai procurar ela novamente e ela já está com uma doença muito grave, né, a tristeza, e ele acha que foi o cristianismo, e aí que ele vai procurar o Ananias, né, e aí tem aquela história que todo mundo conhece. As portas de Damasco, ele vê Jesus, fica cego, né?
mas todo o enredo ninguém sabe. Por exemplo, ele chega, quando ele vai ao Sinédrio, existe um discurso que ele faz, né? Eu cheguei a ensaiar uma peça de teatro, né? Não foi para frente, mas eu nunca... amigos, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém, com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos, exportados da Galileia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É claro que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu as suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Serenou a nossa atividade no templo. Contudo, ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho, chamado Ananias, lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho, então, estender o benefício dessa campanha às cidades vizinhas. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de autorização para acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive a própria pena de morte, na julgue necessária e oportuna. Quem poderia transcrever esse discurso, senão o próprio Paulo de Tarso? É comum, existe muita na literatura espírita, muitos dizem que quem realmente redigiu, quem assinou foi o Emmanuel. Mas quem redigiu, muito provavelmente foi o próprio Paulo de Tarso. Quem poderia falar da conversa dele com o pai, o Isaac, o velho Isaac? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas o pai não aceita o filho de forma alguma. Blasfemas! Como ousas insultar a nossa raça, a tradição de nossa raça? Exijo a reconsideração de tuas impressões. No momento que o Paulo cansado, vendo que o pai não ia entender, falava: meu pai, então, como ousas trocar o amor do pai por um carpinteiro desprezível que morreu como um mendigo na cruz, alguma coisa, um criminoso na cruz? Somente o Paulo de Tarso saberia desse diálogo com o pai. Naquela reunião no Sinédrio, poderia ser que algum dos que estavam lá, mas como que eles teriam gravado aquilo que o Saulo discursou? Agora, essa reunião, essa conversa com o pai, ou o pai dele escreveu, mas o pai não sabia de outros detalhes da vida do Saulo, né? Ou é claro que foi o próprio. E por isso que eu digo que esse selo de qualidade do primeiro livro do Chico, né, foi fundamental para a gente acreditar nisso tudo, né? A parte científica é fantástica, é o que está nos cinemas hoje em dia, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, já começou a ser gravado Os Missionários da Luz. Perdão.
obreiros da vida eterna. Tanto é que o diretor dos filmes, ele vai chamar Nosso Lar Eterno. Ele está pegando a história do 4º livro, pulou o 3º, que também é fantástico. E a última parte também foi muito importante, porque foram essas 10.000 histórias que levou ao Brasil, né, a todos os rincões do Brasil, essa notícia da mediunidade do Chico. Eu li uma vez uma biografia, porque é o único meio de comunicação infalível. Qual que é? A vizinha. A vizinha conta e isso vai se espalhando, né? Foram 10.000 mensagens. Enfim, é isso, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui... nós chegamos até a... Olha só, aqui estão a lista das primeiras 2 décadas das obras do Chico Xavier. E aqui já estão as mais importantes, vamos dizer assim, tanto pelo Chico, Boa Nova e Paulo Estevão. Os 3 primeiros romances do Emmanuel, né? Há 2.000 anos, 50 anos depois, Renúncia. Já estão os primeiros 5 livros do André Luiz, até No Mundo Maior, é o 5º dessa série Nosso Lar. E já tem essa continuação, como eu falei, citei para vocês uns 8 livros. É interessante, são 8 livros do Emmanuel, 8 do Humberto de Campos, por isso que nós não podemos dizer que essa fase evangélica, doutrinária, é apenas do Emmanuel. O Humberto de Campos tem uma participação importantíssima. Tanto é que muita gente fala, né? O André Luiz é o repórter de Além Túmulo. O Humberto de Campos é o repórter da cristandade. Porque ele escreveu Boa Nova, vamos ver mais aqui que ele escreve. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Depois ele escreve Novas Mensagens, Boa Nova, perdão, porque primeiro foi Crônicas de Além Túmulo, Reportagens de Além Túmulo. Depois ele escreve Lázaro Redivivo como Irmão X. Lázaro Redivivo é uma coisa lindíssima também, conta a história do Lázaro. É maravilhoso se sentir como Lázaro ouvindo Jesus chamar, vem, levanta-te, vem. Se sentiu Lázaro. E o Humberto, ele já escreve aqui como Irmão X, porque a família do Humberto de Campos processou o Chico Xavier. Eles alegavam que estavam sendo vendidos imóveis de madeira de vinho, né? E não conheciam direito, procuraram um advogado, o advogado já quis entrar com a ação. E como o próprio Humberto de Campos Filho fala, ele queria ganhar a notoriedade e não a causa. Então, nos pedidos finais, ele mandou intimar o Chico para depor pelo Humberto de Campos, perante o juiz, né? E o próprio Humberto de Campos depois vai dizer que eles ficam sabendo que era tudo doado, que o Chico não ficou com nada e desistem da ação na audiência. Mas a partir dali, o Humberto de Campos passa a escrever como Irmão X. E no livro seguinte, Luz Acima, ainda na década de 40, escreve mais um livro como Irmão X. E o André Luiz vai escrever esses 7 livros, né? Escreve também a Agenda Cristã. Escreve além dos 5 mais 2. Enfim, é de uma beleza inenarrável, né? Eu digo que o Chico Xavier, ele deu um exemplo de humildade. Mas hoje em dia tem algumas pessoas que conheceram o Chico, dizem que ele talvez tenha sido... É claro que ele sempre teve aquela humildade de falar, olha, o Emmanuel é que é o responsável por isso tudo, e a gente vê por aqui que não só o Emmanuel, mas o Humberto de Campos também, mas o Emmanuel, ele fazia o prefácio na maioria dos livros. Todos os livros do André Luiz é prefaciado por Emmanuel. E é claro que o Emmanuel tem uma importância gigantesca,
até pela redação, a forma de escrever do Emmanuel é uma coisa impressionante. É de uma beleza, de uma cultura da nossa língua. Mas o Chico Xavier, ele tinha algo de divindade, por essa capacidade, por essa simplicidade, né, de conseguir. E eu não falei aqui, eu vou já encerrar então com isso, que eu acho muito bonito, né? O Chico Xavier recebia todos esses, inclusive o último, deixa eu ver se é o último aqui, ou se é o penúltimo, o livro Voltei, do Frederico Figner. 1949, né? Já no último ano dessa década de 40. O André Luiz escreveu Libertação também, é o último livro de 1949. Todos esses espíritos se reuniam através do Chico Xavier. Olha só que coisa fantástica. Que espírito de escola. Um espírito iluminadíssimo. Mas o principal é a obra. E o que o Chico falou sobre o Parnaso de Além Túmulo? Eu sei também de qual, mas eu vou ler para vocês, para não fugir, né? Porque houve muitas críticas. Eu não coloquei aqui, mas tinha muita gente que queria processar. Uma coisa que eu recomendo, eu gosto de fazer uma recomendação. Assistam ao filme Chico Xavier, o filme. É de uma beleza inenarrável. Tanto é que eu vou ser sincero, tem detalhes. Só quando eu fui separar alguns trechos para apresentar numa escola, uma garotada, é que eu peguei o trecho do... uma das mensagens livrou o menino da condenação. Então o juiz, quando ele vai passar a palavra para o promotor, para ele fazer as perguntas, né, ele vai ler e fala assim, né, foi trazida aos autos uma carta aparentemente indicada, denominada, atribuída ao Francisco Cândido Xavier, cuja assinatura parece muito com a assinatura da carteira de identidade do falecido, que tinha sido assassinado. É um detalhe que eu não tinha, confesso, eu já tinha visto 2 vezes, acho que 3 vezes o filme, não tinha percebido esse detalhe. A que ponto chegava a mediunidade do Chico Xavier? É algo realmente muito difícil isso, se nós formos analisar pelo que Kardec falava sobre mediunidade. E ele mostra lá a assinatura da carta e a assinatura do RG. O rapaz acabou sendo absolvido porque a mensagem dizia que foi um tiro acidental. Na hora que ele botou no pé, atirou e pegou no queixo do rapaz, não foi. Mas, para a gente encerrar, vou voltar aqui. O que o Chico falou sobre o livro Parnaso de Além Túmulo? Que eu volto a repetir, eu não trago aqui as críticas negativas que olha, eu vou dizer para vocês, a gente lê e fica assustado de ver, no filme isso está bem claro, um padre perseguiu Chico Xavier de todas as formas, vocês vão ver bem lá. No filme até fica mais leve, que foi o Gabus Mendes, né? O Cassiano Gabus Mendes, ele faz de uma forma mais leve. Mas as críticas foram muito grandes e severas, né? A perseguição. Mas para a gente encerrar, o que o Chico Xavier falou do livro Parnaso de Além Túmulo? Então eu vou ler para vocês encerrando. Palavras do Chico Xavier. Foi como se eles, ou seja, os 51 poetas, tivessem se reunido em um coreto. Coreto todo mundo sabe o que é, né? É um tablado numa praça pública no centro, uns toca, canta. Foi como se eles, os poetas, tivessem se reunido em um coreto, em praça pública,
recitando os seus versos e convidando as pessoas em geral para uma grande festa. Que beleza, né? Que alegria que deve ter sido para o Chico Xavier esses momentos de... Assim como ele conta a alegria que foi a psicografia dele. Ele diz que ele sentiu só muita dificuldade, vocês devem saber disso, né, em nosso lar. Ele achava tudo muito difícil de compreender, e o André Luiz e o Emmanuel levaram ele em desdobramento durante o sono. Acho que vocês conhecem essa passagem, né? Ele diz que ele conheceu a zona hospitalar de nosso lar. Uma outra sugestão, além do filme Chico Xavier, o filme, existe um documentário do Saulo Gomes, Nosso Chico. É só buscar por Nosso Chico. O documentário é um dos primeiros, muito bonito, da década de 90, salvo engano. Tá bom? Então é isso, gente. Então a gente aproveitou hoje para fazer uma revisão. Já se passou, foi em fevereiro do ano passado. Então já mais de um ano e 6 meses, né? Que mensalmente aqui foram tratados os principais. E muitos livros, Paulo Estevão, Renúncia, Paulo Estevão, No Mundo Maior, eu fiz em 2 dias. E voltei, e o último agora, em 2 meses. De tantos ensinamentos. Para encerrar mesmo, o livro Voltei, que é esse de 1949, do irmão Jacob, mas que foi o Frederico Figner. Ele pediu razões, né? Ele tinha razões, que ele tinha acabado de desencarnar. Ele tinha razões, é claro, para não aparecer para o grande público. Ele inclusive conta que quando ele chegou lá, ele reencontra a filha que já tinha desencarnado antes, e uma mãe que ele também muda o nome, ele fala por razões familiares. Mas conta a história do desencarne. Então vale a pena quem já tiver, eu sempre falo, quem está com mais de 60, né? Vale a pena ler, para se preparar, né? E realmente é muito interessante, porque vai contar a viagem, né, que ele faz, o comboio, foi Bezerra de Menezes, olha que maravilha, que levou ele para um pavilhão espiritual, né, para a colônia espiritual, junto com vários outros, e conta um pouquinho, a segunda parte do livro conta a história de lá. Então vale a pena também. São livros fantásticos, né? É uma obra tão gigantesca que falar que a gente fala um resuminho, né? Mas enfim, Voltei. Talvez seja mais interessante, mais importante, desculpem, vou corrigir. Mais importante que os outros. A gente tem Nosso Lar em filme, né? Os Mensageiros em filme. Vamos ter agora Obreiros da Vida Eterna em filme. Os livros do Chico também são ótimos, os do Emmanuel. Mas o Voltei é importantíssimo nós nos prepararmos para isso, né, para esse momento, tá bom? Muito obrigado pela atenção, uma boa noite então a todos.